Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, Cilândia, e vamos lá. Hoje vamos falar sobre a Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi um movimento armado e guerrilheiro que culminou com a destituição do ditador Fulgêncio Batista do governo de Cuba, no dia 1º de janeiro de 1959, pelo movimento 26 de julho, liderado, então, pelo revolucionário Fidel Castro. Então, a Revolução Cubana consiste em quê? Consiste na tirada do Fulgêncio Batista do poder de Cuba, em que será assumida por um novo governo, por uma nova forma de governar. Então, essa revolução se dá numa mudança de governantes e de uma forma de governo diferente. Temos o Fulgêncio Batista, aliado dos Estados Unidos. Cuba era meio que visto como um quintal dos Estados Unidos, e agora passará a ser governada, liderada aí pelo Fidel Castro, uma nova forma de governo, declarada abertamente opositora dos Estados Unidos da América. Fulgêncio Batista ele foi eleito presidente democraticamente pela primeira vez em Cuba. Só que o governo do Fulgêncio Batista foi marcado por corrupção e violência. E uma parte da população descontente com isso, e uma parte dessa parte vai resolver reagir e tentar tirar o Fulgêncio Batista do poder. O Fulgêncio ele tem o poder de voltar através de um golpe militar em 1952. Lembre-se que primeiro ele é eleito democraticamente. Em 1953, Fidel Castro e outros 160 homens, os números são incertos, tentaram o assalto ao quartel de Moncada. Qual era a ideia? Era tomar esse quartel, pegar todas as armas que existiam nele e distribuir por uma parte da população para tentar tirar o Fulgêncio Batista do poder. Não deu certo, eles falharam, e o Fidel Castro ele foi condenado a cerca de 15 anos de prisão, e esse movimento desapareceu. Todavia, o Fidel ele não vai ficar 15 anos na prisão, ele vai passar poucos anos, na verdade. Fidel ele vinha de uma família influente, ele era formado em Direito, ele se formou em Direito na Universidade de Havana, e aí ele vai ser anistiado, ou seja, perdoado pelo próprio Fulgêncio Batista devido a uma pressão popular. Ele vai para o México, né? Ele vai para o México, Fidel Castro, e lá ele vai conhecer outros revolucionários, e ele vai formar um exército rebelde que vai querer voltar para Cuba para tentar tirar o Fulgêncio Batista do poder. E aí, temos aqui um mapa, né, mostrando aí a chegada desses rebeldes a Cuba no Grana, uma espécie de lancha, barco ali, chamado Grama, no final de 1956. Eles vão tentar chegar ali para tomar o poder, só que as forças militares armadas do Fulgêncio Batista vão receber eles a bala e eles não vão conseguir. Alguns vão escapar e vão fugir para a Sierra Maestra. Entre esses que conseguiram escapar, temos o Fidel Castro, temos o irmão dele, o Raul Castro, temos o Ernesto Guevara de la Sierra, o famoso Che Guevara, que é um médico argentino, e o Camilo Cienfuegos. E eles vão para se esconderem ali na Sierra Maestra, e eles começarão a conseguir aliados, conseguirem armas, e vai se espalhar a notícia que esses guerrilheiros não tinham sido derrotados e que eles estavam se aproximando da capital de Havana para tomar o poder do Fulgêncio Batista. Sabendo disso, o Fulgêncio vai abrir mão do poder, ele vai fugir, e aí, no dia 1º de janeiro, esses guerrilheiros aí, liderados pelo Fidel Castro, assumem o poder da ilha de Cuba. A partir do momento que tem essa tomada de poder, Fidel Castro aí liderando, Cuba estabelece relações abertas com a União Soviética. É importante lembrar que estamos aqui no contexto de Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos representando o capitalismo, e do outro,
a União Soviética representando o socialismo, e aí Cuba vai estabelecer relações diretas com a União Soviética. Em 1962, espiões americanos descobriram a presença de mísseis nucleares em Cuba. A União Soviética ela vai colocar mísseis em Cuba direcionados para os Estados Unidos, que fica próximo de Cuba. Cuba é uma ilha que fica algo em torno de 160, 170 quilômetros de distância dos Estados Unidos, mais especificamente de Nova York. Para vocês terem uma noção, isso é mais próximo do que a distância entre Santa Cruz do Capibaribe e Recife. Se criou uma tensão ali muito grande, e durante aproximadamente 13 dias o mundo ficou em pânico à beira de uma guerra nuclear. Felizmente, essa guerra nuclear não teve início, todavia, os Estados Unidos resolvem bloquear totalmente a ilha de Cuba, corta relações comerciais e vai declarar um verdadeiro embargo econômico ali em Cuba e deixa Cuba isolada economicamente. Em 1989, em 9 de novembro, temos a queda do Muro de Berlim. E isso vai afetar Cuba. Por quê? Porque a União Soviética era o grande aliado de Cuba, seu aliado ideológico, político, econômico. Então, quando a União Soviética ela rui, né, que ela cai, isso afeta Cuba, que vai ficar meio que isolada sozinha. Então, realmente, o fato da União Soviética cair deixa Cuba ali em apuros. Vamos resumir aqui essa Revolução Cubana. Data, 26 de julho de 1953, 1º de janeiro, temos o movimento armado, local, Cuba, o desfecho, vitória do movimento 26 de julho, que era o nome do movimento liderado pelo Fidel Castro. Esse movimento levava o nome fazendo referência ao fracassado assalto ao quartel de Moncada, depondo Fulgêncio Batista e instalando o regime castrista. Por que castrista? Referentes ao Fidel Castro e ao Raul Castro, o seu irmão, que inclusive depois viria a governar Cuba. Tem o apoio soviético à Revolução, temos a eclosão da crise dos mísseis. Os combatentes, de um lado, temos as forças do governo de Fulgêncio Batista, e do outro lado temos aí o Fidel Castro, o Che Guevara, o Raul Castro e o Camilo Cienfuegos. Ok, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.